Pronto, esse está funcionando. Boa tarde a todos. O Centro Espírita Nosso Lar, Casa do Caminho Santana, dá boas-vindas a todos. Sejam todos bem-vindos a esta casa de oração. Também aqueles que estão nos vendo via internet agora. E aqui vamos passar algumas informações da nossa casa, do nosso centro. Vamos falar sobre as atividades da casa. Nós temos palestras e passes todos os dias, com exceção das sextas-feiras. Segundas, terças e quintas-feiras, as palestras se iniciam às 20 horas. E os plantões que nós temos de atendimento se iniciam às 19 horas e 15 minutos, ou seja, 7h15. Então, aqueles que quiserem passar pelo plantão, compareçam às 7h15 da noite, porque as palestras se iniciam às 20 horas, às 8 horas da noite. Às quartas-feiras, nossas palestras, nossos trabalhos aqui se realizam às 2 horas da tarde, às 14 horas, e o nosso plantão de atendimento se inicia às 13 horas e 15 minutos, às 1h15 da tarde. Então, aqueles que quiserem passar pelo plantão poderão comparecer às 1h15 aqui, que serão atendidos. Aos sábados, as palestras a palestra se inicia às 17 horas e aos domingos às 10 horas, sendo que o plantão aos sábados ele se inicia meia hora antes das palestras, ou seja, às 16h30, às 4 horas e 30 minutos, e aos domingos também meia hora antes, às 9 horas e 30 minutos da manhã. Nós temos um trabalho social, segundo sábado de cada mês, a distribuição de 60 cestas básicas. Essas cestas básicas é fruto da doação de todos vocês, e com isso nós atendemos cerca de 300 famílias em forma de rodízio. Então, aqueles que se sentirem em condições de colaborar, né, colaborar com essas famílias, né, não conosco, logicamente, nós simplesmente somos aqui o instrumento desse trabalho, podem colaborar trazendo 1 quilo de alimento seco, óleo de cozinha, açúcar, sal, café, arroz, feijão, macarrão, leite em pó, enfim, tudo aquilo que possa compor a nossa cesta básica, porque o nosso objetivo é aumentar esse atendimento. 1 quilinho já tá bom, já colabora bastante, e vocês estão já exercitando a fraternidade. Todos nós precisamos exercitar, né? A cada 15 dias, aos sábados, também existe a distribuição de lanches para moradores de rua nas imediações de Santana. Ou seja, café com leite, pão, para esse pessoal à tarde que mora na rua, né? E como já tínhamos dito, as nossas palestras acontecem em tempo real pela internet, pelo site www.casadocaminhosantana.com.br, tá bom? Então, dados os recados, vamos então iniciar os trabalhos da tarde. E para isso nós vamos, em primeiro lugar, cerrando os nossos olhos, vamos nos tranquilizando, vamos nos harmonizando com o ambiente que a espiritualidade já preparou para nos receber, vamos nos recolhendo à nossa intimidade espiritual, esquecendo dos nossos problemas, das nossas dificuldades, das nossas mazelas, para nesse momento entrarmos em comunhão com o alto. Porque aqui nós estamos reunidos, queridos companheiros, em nome de Jesus. E como Jesus mesmo já nos advertiu há cerca de 2000 anos atrás, quando ele aqui esteve nesse planeta encarnado, porque ele continua presente também, onde houver 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, eu ali também estarei. E temos certeza que Jesus nesse momento se encontra conosco. Porque nós vamos falar do seu Evangelho, nós vamos falar dos seus ensinamentos, dos seus exemplos, vamos procurar aprender um pouco mais dos ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita, essa doutrina que tanto nos esclarece, que tanto
nos conforta, que nos dá uma visão bastante grande, bastante ampla daquilo que nós vamos encontrar nesse mundo, encarnados, e também no mundo espiritual. Assim nós vamos sentindo já esses fluidos que vêm do alto, que a espiritualidade superior derrama sobre nossas cabeças, porque nós estamos já nesse momento sendo atendidos por Jesus, através dos seus mensageiros. Vamos sentindo essa tranquilidade, essa paz interior, vamos nos sentindo melhores, enfim, mais felizes, porque quando nós estamos em companhia de Jesus, nós encontramos a felicidade. Essa, embora efêmera nesse planeta, que nós sabemos, é passageira, mas Jesus nos proporciona essa graça pelo seu amor. E assim, já harmonizados que estamos, já preparados que estamos para estudarmos o Evangelho de Jesus, nós vamos abrindo nossos olhos, envolvendo carinhosamente a nossa companheira Leda, que fará a palestra da tarde por todos nós, abordando um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Boa tarde a todos, queridos. Hoje nós vamos substituir a Cidinha, né? Que faria o Evangelho por nós. Né, Cidinha querida? O amor, não sei se é tão grande quanto o seu, né, Cidinha? Mas a boa vontade é imensa. Então nós vamos... Ah, sim, sim. Então nós vamos pedindo a Jesus, né, o nosso mestre de amor, através do estudo do seu Evangelho, de mais uma página, que continue nos abençoando nessa caminhada que nós escolhemos. E o Evangelho, justamente de hoje, fala da consolação de Jesus, que é o capítulo do Cristo Consolador. E ele começa com Mateus, dizendo do jugo leve. E assim a página evangélica. Vinde a mim todos os que andais em sofrimento, e vos achais carregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é suave, e o meu fardo, que é leve. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Olha o que Jesus nos fala no seu Evangelho, que o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Para entender o que Jesus quis dizer, jugo, a época de Jesus, é sinônimo de canga, que é aquele, acho que todos já viram em gravura, aquela madeira que você coloca nos ombros e distribui o peso de um lado e de outro, para não pender, para você carregar o peso. Isso se usava muito para carregar água ao tempo de Jesus. Então imagina, ele dizia que o seu jugo era suave. Né? O seu jugo era suave e o fardo, quer dizer, o peso que ele tinha pendurado nesse jugo, nessa canga, era leve. Imagina isso de Jesus. Olha o exemplo que ele dá. E falando que nós fôssemos como eles, humildes de coração. Essa humildade onde nós aceitamos as verdades do céu. Nós vamos buscar, lá no tempo de Jesus, nós vamos buscar a procura pela fé. Quem procurava Jesus na sua época? Ou eram os fariseus, né, os sacerdotes, para fazer com que Jesus caísse em contradição dos seus ensinamentos? Ou eram, a maioria, os necessitados, os doentes do corpo e da alma que buscavam Jesus nessa época? E Jesus, a todos, dava um consolo e o atendimento. Jesus curava, Jesus ensinava através dos seus exemplos. Só que à sua época, muitas de suas lições não eram atendidas. Daí a frase que Jesus dizia: aqueles que tiverem olhos de ver, que vejam, e ouvidos de ouvir, que ouçam. Porque os próprios discípulos muitas vezes não entendiam Jesus. Tanto é que uma certa noite, lá em Cafarnaum, depois que Jesus estava na casa de Simão, fazendo as suas curas, né? E chegou no fim da tarde, no final do dia,
o Simão percebeu que Jesus estava cansado e encerrou aquela reunião, onde Jesus havia curado corpo e espírito, expulsado aqueles obsessores, das pessoas que estavam, né, com esse problema espiritual, curado paralíticos, cegos, enfim. E Simão encerrou a reunião, percebendo o cansaço do mestre, e o conduziu ao quintal da casa, que dava diretamente para o mar da Galileia. Era uma brisa fresca, uma noite maravilhosa. E Simão sentou do lado de Jesus, e olhando, ele admirava a beleza do mestre. Como é bonito, meu mestre, né? Jesus, que tantos nomes recebeu, de mestre, de rabi, de jardineiro das almas. Simão admirava a beleza dele. E aí percebeu lágrimas nos olhos de Jesus. Né? Imagina, com toda a leveza do seu fardo, Jesus chorou naquela noite. Então Simão perguntou para ele, por que ele chorava? Se ele tinha feito tantas coisas, tantas benesses àqueles que vieram buscar. E Jesus disse, porque ainda eles não entendem o que eu vim fazer. Eu não vim curar os corpos, eu vim curar as almas. Aqueles que eu curei, nesse momento, estão equivocados. Aquele paralítico hoje se encontra numa casa de tolerância, procurando recuperar o seu tempo perdido. Aquela moça que era cega, hoje ela vai buscar aqueles que não ajudaram para se vingar do bem que ela não recebeu deles, da ajuda na época. Aquele outro que também foi curado, hoje está num bar bebendo. Jesus disse, então, Simão, o que tem acontecido são os remendos novos em panos velhos. Eu não vim para colocar remendos novos em panos velhos. Era necessário que se mudasse a essência, não se curasse o corpo. Para quê? Para infringir mais ainda nas leis de Deus, o que não se entendia nessa época. Por isso, a consolação de Jesus. Jesus queria consolar o espírito. Jesus dizia, o bom vinho, nós não vamos colocar num vasilhame sujo e contaminado. Eu vou procurar uma vasilha limpa para colocar. E assim Jesus consolava, e ele disse, então, Simão, eu me vou, sem muitos me entender, que hoje não me compreendem, os próprios discípulos seus, que muitos não me compreendem, mas o meu Pai do céu mandará um consolador em seu nome, que falará em meu nome. Então Deus nos mandaria uma consolação depois de Jesus, ou seja, quando estivéssemos mais maduros espiritualmente, com ouvidos de ouvir, para que nós entendêssemos as suas lições. Então esse consolador prometido, que o Cristo nos prometeu como consolador, veio na forma da doutrina espírita. O espiritismo que veio nos consolar. Não curando corpos simplesmente, mas curando almas, entendendo o sentido da vida, nos fazendo entender por que nós estamos aqui. A época de Jesus não se sabia, não se entendia o que era. Quando Jesus andava com seus discípulos e que eles viram um cego de nascença, os discípulos perguntaram a Jesus, mestre, quem pecou? Foi esse menino que nasceu cego no ventre da sua mãe ou foram seus pais? E Jesus disse aos discípulos da sua época, nem ele no ventre da sua mãe e nem seus pais. É preciso que através desse menino seja feita a vontade de Deus. A vontade de Deus é a lei divina e natural, a lei de causa e efeito. Essa lei que à época não se entendiam, que a lei, que a doutrina hoje vem nos explicar. É preciso que se faça a lei de Deus se não tinha pecado nem o menino, nem os pais, na presente encarnação. Naquela vida eles não tinham pecado, porque eles estavam trazendo as mazelas de vidas anteriores. Isso que Jesus quis dizer à época. Hoje nós compreendemos. Porque aqui está o Consolador que Jesus nos prometeu. Através de Allan Kardec, da codificação, a
o próprio Consolador prometido, né, do Espírito de luz, que Jesus dizia que viria. Jesus não disse em meu nome, disse em nome de meu Pai. Como Deus nos enviou Jesus, Deus nos enviou a doutrina espírita, o Consolador. E esse Consolador também teve que abrir caminho para que chegar. Ele não chegou de repente. Como foi que foi estabelecida a doutrina espírita aqui? Começou também com fenômenos. Não foi na Sociedade de Paris? Por curiosidade, Allan Kardec participava dos chás da tarde, das mesas girantes. Os saraus, né, dos intelectuais da época, a sociedade se reunia e se falava muito em Paris das mesas girantes. Isso despertou muito a atenção. Foi através disso que começou-se o estudo, as pesquisas e futuramente a constatação. Como que podia um objeto inanimado, uma mesa, dar resposta inteligente? Então, eles disseram que nós somos espíritos que já vivemos na Terra. E através dessas respostas inteligentes, coerentes, dadas não só em Paris, como em vários lugares do mundo, em concordância, é que foi estabelecida, que foi codificada a doutrina dos espíritos. Ou seja, aquele Consolador prometido por Jesus e nos enviado por Deus. Porque hoje já estamos espiritualmente crescidinhos e conseguimos compreender. Então, o que vem nos dizer esse Consolador, essa doutrina? A doutrina não precisa nos falar em alegorias, como diz Jesus. Jesus contava parábolas, falava dos lírios do campo, que não nos preocupássemos, para que olhássemos as aves do céu. Jesus nos falava em parábolas, em alegorias, para que nós entendêssemos naquela época. A doutrina espírita não, ela é clara. Cada um de nós, se abre o livro dos Espíritos, é pergunta de Kardec e resposta dos Espíritos com coerência, dizendo o que é. A doutrina veio num tripé. Nós sempre ouvimos dizer que ela é filosofia, ciência e religião. Ora, a filosofia indaga, a ciência constata. Agora, a religião, aí é que é a parte moral da doutrina espírita. É na parte moral que nós nos apegamos, nessa parte religiosa, especialmente moral. Porque aí não só o estudo, aí são as obras. Através dessa moralidade, nós nos sentimos responsáveis por agir. Ora, se nós recebemos a consolação, nós temos essa benesse de Deus, nós não podemos pegar essas sementes divinas que recebemos e guardar naquele saquinho plástico que nós recebemos, colocar na gaveta. Essa semente, ela tem que ser distribuída. Não é assim que nós fazemos hoje no planeta? O replantio das árvores, distribuindo as sementes. Então, essas sementes do Consolador, elas têm que ser redistribuídas, não guardadas para nós. Hoje recebemos em forma de conhecimento. Jesus nos mostrou o amor. Amai-vos, Jesus dizia, amai-vos uns aos outros, a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Aí está todas as leis incluídas nisso. Porque se amarmos a Deus e fizermos ao próximo aquilo que gostaríamos que nos fosse feito, estamos salvos. A nossa evolução está garantida. Mas precisamos mais que isso, porque não estamos há 2000 anos atrás. Já passamos 2 milênios. Então, a doutrina espírita, ela acrescenta mais um item. Amai-vos e instruí-vos. Temos que estudar, temos que participar de palestras, de cursos, para entender, para que a nossa consciência não fique adormecida, naquele estado de dormência, para que ela desperte. Porque aprendendo, porque nos instruindo, lendo, entendendo, é aí que nós vamos começar a agir segundo as leis de Deus. E aproveitar dessa consolação que a doutrina espírita vem nos trazer. Então, o que a doutrina espírita nos traz?
Lembrando de Jesus, quando ele fala das suas bem-aventuranças, né? Jesus começa aí. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Né? Fala do Consolador. E por que será que bem-aventurados os aflitos? Porque eles serão consolados. Porque hoje a doutrina nos traz a consolação. A doutrina não faz por nós, ela não substitui aquilo que nós temos que passar, mas ela nos mostra o porquê nós estamos passando por aquele pedaço e nos dá forças através dos mensageiros enviados por Deus, desses espíritos superiores que nos trazem as informações do alto. Então nos consola dessa maneira, não tira de cada um o seu caminho, a sua trajetória, o seu pedaço que tem que passar, os desafios próprios de cada um de nós. A doutrina não tira dos nossos ombros, mas ela nos dá força, ela nos dá vontade, porque ela nos mostra, uma das primeiras coisas que a doutrina nos mostra, através da codificação, nós sabemos de onde nós viemos. Nós não nascemos agora, neste momento, nesta encarnação. Nós estamos vindo lá de trás. Cada um de nós somos herdeiros, não dos nossos pais, mas herdeiros espiritualmente de nós mesmos. O homem herda de si mesmo. Tudo aquilo que ele fez lá atrás, hoje ele recebe no presente. Então, a doutrina nos mostra isso. E isso nos dá força. É um dos primeiros tópicos da doutrina. E sabemos para onde nós vamos, de onde viemos. Se temos hoje uma caminhada um pouco mais dura, um pouco mais pesada, porque temos ainda alguns resgates lá de trás. Temos que ficar quites com a lei de Deus. E para onde que nós vamos? Nós vamos nessa nossa jornada presente, todas essas aquisições de agora, nós somamos com as do passado e é o que nós seremos no futuro. Seremos herdeiros do nosso presente futuramente. Então nós sabemos que viemos lá de trás e vamos caminhar. Caminhar como? Exatamente como nós somos. Cada um na sua caminhada própria. Um não pode fazer pelo outro. Pode ajudar, pode dar uma força, pode propor a melhora daquele que está do lado. Propor, nunca impor. Sempre propor. Porque nós, quando descobrimos a doutrina, ficamos fascinados. Ela é maravilhosa. E queremos mudar todos aqueles que estão à nossa volta. E não é assim. Alguns se modificam, outros não. Então nós colocamos a nossa proposta de amor através dos nossos exemplos. Que mais que a doutrina nos fala? Ela mata a morte. Então, se nós viemos lá de trás e nós estamos caminhando de que maneira? Da maneira que nós somos, com todas as nossas conquistas espirituais. Nós vamos voltar para a nossa verdadeira pátria espiritual, da maneira como nós somos. Ninguém vai chegar diferente. Ninguém vai morrer e virar santo. Não vai ser exatamente o que foi aqui. Chegar da mesma maneira na espiritualidade. Vamos na espiritualidade ser canalizados, psiquicamente atraídos para os nossos grupos afins. Se somos estudiosos, se somos caridosos, vamos para grupos que nos são próprios, dependendo da nossa afinidade. Então, a nossa jornada espiritual, ela é única. Eu auxilio aquele que está do meu lado, mas eu não posso ser a sua bengala, eu não posso ser eu sou sim o seu esteio, mas eu não posso fazer por ele, eu sou bengala espiritual. Ele tem que entender que experiência não se passa, vive-se, né? E assim é a experiência de cada um. Conta-se que aquele homem, muito caridoso, vendo aquele casulo, nós sabemos que aquela borboleta maravilhosa, antes de ser essa borboleta linda, colorida, que pousa nas flores e enche os nossos olhos de alegria, ela foi um inseto ali naquele casulo. E esse homem caridoso, vendo o esforço que aquele inseto fazia para sair do casulo, ele não teve dúvidas. Ele pegou uma tesoura, foi lá e cortou o casulo para que ele saísse mais rapidamente.
E o que foi que aconteceu? Esse inseto jamais se transformou numa borboleta, linda e colorida. Ele continuou rastejando pelo resto da sua existência, porque justamente aquele esforço para sair do casulo que faz o inseto é onde desenvolve a força das suas asas e que ele alça às alturas. Ele não conseguiu durante a sua vida. Então assim somos nós, com aqueles que estão ao nosso lado. Propor, não impor, não fazer por. Porque a nossa caminhada é única. Cada um tem que fazer por si, crescer por si diante da lei de Deus. Então, se nós sabemos que nós temos o tempo que necessitarmos, porque a doutrina nos fala das reencarnações, temos tempo, e tempo, também nós não vamos esperar tanto tempo, né? Está certo que já temos o Consolador, temos Jesus aí nos dando essa força, alegria, nos mostrando o caminho da evolução, que é a maior proposta da doutrina espírita. É o nosso compromisso com o Criador, de evolução. Nós falamos em reencarnação? Não, não é só reencarnação, é a nossa evolução. Não vale no nosso compromisso voltar como nós chegamos. A nossa proposta é a nossa melhora. Porque esse ciclo de nascimento, vida e morte, também os animais o fazem. O nosso vai além. É nascimento, vida, evolução e morte. Porque nós temos que passar, morte não que não existe, mas essa passagem de uma maneira diferenciada da dos animais. Porque nós temos que crescer. É isso que a doutrina espírita nos mostra. O principal compromisso, o compromisso de evolução. E essa perspectiva de felicidade que a doutrina nos coloca, sempre nos colocando, nos mostrando que através das reencarnações, os papéis se modificam, se diferenciam, e sempre cada um vai ter a sua oportunidade. Cada qual é único na criação de Deus. Nós vemos que até gêmeos, univitelíneos, que são na mesma célula do ventre da mãe, criados iguaizinhos, o carrinho é duplo, a roupinha é igual, é a mesma papinha, põe a mesma roupinha, igualzinho um e outro, os espíritos são diferentes. Quando crescem, a manifestação do espírito é diferente. Aí a nossa jornada é única. Cada um de nós somos filhos de Deus. E Jesus dizia que nós podíamos fazer tudo o que ele fez e muito mais. Que nós éramos deuses. Não com o D grande, com o D pequeno, que nós somos criaturas do Criador. Mas podemos fazer muita coisa. E nós vemos por aí muita coisa maravilhosa sendo feita. Através de curas, de consolações, de mudanças de postura, de vida. Então é essa felicidade que a doutrina nos exorta. A essa evolução que passa pela compreensão daqueles que estão do nosso lado, entendendo, nos instruindo para que a nossa consciência possa estar desperta e agimos de acordo com a proposta de Jesus. Né? Que Jesus nos abençoe e que a Cidinha tenha umas palavrinhas ainda para falar para vocês. Né? Segura o microfone para você. Fica ali no meio. Olha. Ao dirigente do dia pedimos, por favor, não ultrapassar 5 minutos com os recados e a prece, para que o expositor tenha mais tempo para discorrer sobre o tema. Pronto. Falou. A Tolinha. Também. Muito bom. Tema foi bem desse desempenho da nossa tarefa aqui sobre o Consolador Prometido, não é? E depois nós temos no Evangelho umas mensagens que o Espírito da Verdade revelou através da doutrina espírita, não é? Que aí é o nosso caminho
para a nossa ascensão espiritual. Muito bem. Alguém mais tem alguma colocação para fazer? Uma pergunta, aproveitando a presença da Leda aqui? Pronto, a Matilde falando. Me mandaram falar rápido. Eu falei. Não, ninguém falou para você falar rápido. É tempo certo. Não, mas a realidade da consolação que nós recebemos da doutrina espírita é essa esperança que nós podemos ser melhores do que somos atualmente. Não é? Então, tudo aquilo que nós não conquistamos no hoje, ou nas vidas passadas, nós iremos conquistar pouco a pouco, através do conhecimento, através da nossa inteligência, através dos erros que cometemos e sofremos por eles, nós aprendemos. Então, a doutrina espírita é profundamente consoladora. É ela que nos conforta, é ela que nos dá a esperança de saber que nós não estamos sozinhos. Nós temos, além do mestre, né, do Rabboni, como era chamado, né? Nós temos os nossos anjos da guarda, temos os nossos espíritos familiares, então temos os nossos amigos, os simpatizantes, então temos a família, não é? Então nós não estamos nunca sozinhos. E com certeza, passando para o outro lado da vida, se nós merecermos, nós vamos encontrá-los, vamos nos confortar nos seus braços, não é? Aquilo que nós dissemos do casulo, né, do homem que cortou o casulo, a doutrina não faz isso por nós, não corta o nosso casulo, mostra o caminho, né, nos mostra o caminho. E é um caminho tão sereno, tão seguro, tão claro, que não nos deixa dúvidas, né? Não nos deixa dúvidas. E os desafios que cada um de nós passa, né? Conta-se até que tinha um reino onde o rei, ele resolvia todas as questões ali, né, do seu povo. Então chegou para esse rei uma mulher muito desesperada, que tinha acabado de perder um filho. E na sua dor, ela pedia que houvesse alguma consolação, porque ela não se conformava com tanta tristeza que ela estava passando. Aí o rei falou, bom, eu concordo, é muito grande a sua dor, a sua tristeza, então nós vamos fazer uma coisa. A senhora saia e vá batendo de porta em porta no reino e me traga aqui, até o palácio, alguma pessoa que esteja completamente feliz. Traga aqui até meu palácio, porque aí essa pessoa, eu vou passar a felicidade dessa pessoa para a senhora. E assim foi feito. A mulher saiu e começou batendo de porta em porta, né? Porque a dor dela era a maior do mundo. Então ela chegou numa casa e via um adulto já entrevado em cima de uma cama, que não podia mexer, não podia sair de lá. Ela saiu dessa casa, foi para outro, o chefe da família estava se perdendo na bebida. E assim foi indo, de porta em porta que ela batia, acontecia uma dor muito grande. E ela, muitas das dores, comparadas com a dela era pequena. Até que depois de cansada, ela percorreu todas as casas do reino, ela voltou para o rei. Falou, rei, mas eu não achei, meu senhor, eu não achei ninguém que não tivesse um problema e uma dor nesse seu reino. Aí o rei disse, a senhora gostaria de tentar o reino vizinho? Ela falou, não, de forma nenhuma, porque a lição me valeu. Assim somos nós, né? Pedintes de Deus. Muito bom. Alguma pergunta mais, alguma colocação? Estamos então no horário. Muito bom. Então vamos, nesse momento, retribuir tudo aquilo que nós recebemos da espiritualidade, que nós recebemos em forma de ensinamentos também, e vamos retribuir doando o nosso amor em forma de vibrações. Então, em tranquila serenidade, nós vamos, nesse momento,
cerrando os nossos olhos, abrindo os nossos corações e vibrando muito amor para nossos lares, mentalizando os nossos lares, mentalizando todos os cômodos da nossa casa, todos os ambientes, todas as pessoas que ali habitam. Vamos vibrando muito amor, muita paz, muita luz. E vamos vibrando também, queridos companheiros, para os lares vizinhos das nossas casas, para aquelas pessoas que nos cercam, para seus lares, para seus habitantes. Vamos estendendo essas vibrações para o bairro que moramos, que ele possa ser iluminado com muita luz, com muita harmonia, muita paz, com a presença de Jesus. Vamos vibrar pela nossa cidade, onde nós vivemos, onde nós habitamos, por onde nós circulamos todos os dias, vibrando muito amor, muita harmonia, muita paz. Que essa nossa vibração possa servir de bálsamo para os problemas que a cidade apresenta, minimizando as dores, enxugando as lágrimas, abrindo caminhos, iluminando onde não há luz. Vamos estender essa nossa vibração, enfim, para o nosso país, pátria do Evangelho, pátria de Ismael, que possa ser envolvido em muita luz, para que possamos cumprir o nosso papel de evangelizadores do mundo, que sejamos a pátria do Evangelho. Finalmente, queridos companheiros, vamos vibrar por esse nosso planeta, por esse planeta que nos acolhe nessa encarnação, onde nós já tivemos encarnados por tantos lugares, mas que hoje aqui nos encontramos, nesse lugar e aqui reunidos. Por esse nosso planeta azul, esse nosso planeta maravilhoso, que nós muitas vezes nos esquecemos das suas belezas. Vamos vibrar muito amor, muita paz, muita luz, por esse planeta que está sob a responsabilidade do nosso querido Mestre Jesus. E assim, nós vamos, nesse momento, pedindo a Deus que nos abençoe, a Jesus que permaneça conosco sempre, porque queremos o Mestre ao nosso lado. Vamos agradecer aos mentores desta casa, por aqui estarmos, por ter preparado esse ambiente por longos anos, para que pudéssemos ser recebidos agora. Vamos vibrar e vamos agradecer imensamente pelos nossos mentores, nossos guias protetores, nossos anjos da guarda. E agradecendo mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui encarnados. Que Jesus, nosso Mestre, nosso amigo, nos abençoe. Graças a Deus. Agora nós vamos passar para